Boa noite a todos, boas-vindas novamente a mais um estudo do Evangelho Rede Vivo. Só para situar os que não participaram de todos os encontros, desde agora, depois das férias, nós começamos então com esse primeiro estudo feito brilhantemente pelo Dr. Severino sobre o Evangelho de Marcos, a primeira parte. Depois, adaptamos a nossa agenda, a nossa querida Cleo fez o conteúdo da apostila do Evangelho Rede Vivo, e agora, então, fazemos a segunda parte com o Dr. Severino do Evangelho de Marcos. Ok? Mateus, no caso, né? Mateus. Acertei toda a razão, desculpa, é de Mateus, é o primeiro. Mateus. Então, vocês falaram de Marcos, A gente falou em Marcos, é que você ligou-se. O senhor sabe, né, seu Severino, que é uma honra para nós recebê-lo novamente. Como eu disse, faz pouco tempo, o senhor já está ficando de casa, daqui a pouco está na cozinha, tomando café de queijo, né? Tomando, Com se certeza, Deus quiser. o prazer de fazer outros estudos conosco. Eu só queria, Silvana, se puder colocar a tela para a gente apresentar novamente o seu Severino. Deixa eu ver se eu consigo. É porque já está sendo compartilhada do seu Severino, então... Bom, então tudo bem, a gente só vai lembrar o currículo extremamente vasto do senhor, né, no movimento espírita, os estudos. Com certeza o senhor vai ter a ocasião de falar novamente de toda essa experiência riquíssima, tanto para o senhor quanto para nós, né, toda essa obra que o senhor desenvolveu junto ao movimento espírita. Então, vai ficar para a palestra. Então, eu só vou pedir, antes da gente ceder a palavra para o nosso ilustre convidado, que a Cleo faça a prece inicial, e depois a gente começa. Elevamos assim os nossos pensamentos, primeiramente, a Deus nosso Pai, nosso Criador, e a Jesus, nosso mestre amigo, Ele que vela por todos nós, que cuida de cada uma das ovelhas do Pai. Esse amigo que nos trouxe e nos deixou os seus ensinamentos através do seu Evangelho, para que pudéssemos, através dos tempos, seguindo os seus exemplos, nos relembrando das suas atitudes, das suas palavras amorosas, irmos nos transformando, nos tornando os seres ao qual nós somos destinados a ser um dia. Que sejamos luz, que sejamos paz, que sejamos amor. Que tenhamos em nossos corações a certeza que Ele está junto a nós, nos amparando e nos protegendo a todo momento, para que assim possamos realizar essa mudança através da nossa caminhada, que é constante, sabendo que Ele está à nossa frente, nos iluminando, para que o caminho se torne mais claro e mais leve. Assim, Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade deste estudo nesta noite, pela presença do Senhor Severino, que ele possa ser iluminado e intuído pelos seus emissários, esses benfeitores que acompanham todo este trabalho. E que nós, Senhor, estejamos assim, de corações e mentes abertos para receber esses ensinamentos. Com a sua permissão, sob a sua proteção, que o estudo desta noite possa ser iniciado. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado a Silvana, a Lisa, pela receptividade.
a Jesus, nosso mestre maior, pela oportunidade de estarmos aqui para tentar captar um pouco da sua mensagem, que nós já vimos na aula passada, que era um homem de um extremo princípio judaico, que ele nunca foi contra o judaísmo, pelo contrário, ele nunca se rebelou. No entanto, ele queria mostrar para aquele povo daquela época novos conceitos, uma adequação amorosa, fraterna, iluminada, mostrando que Deus é amor e que olho por olho, dente por dente, não cabia mais, já estava ficando fora de uso. E quando a gente vê esse slide com esses discípulos ávidos do conhecimento, nós não os invejamos, porque não deve ser um princípio nosso, mas todos nós gostaríamos de ter desfrutado desse momento magnífico, de sentar ao lado do Mestre, poder ouvir, como diz o Salmo, ele abrir a sua boca, de falar dos louvores de Deus, como fala o salmista. A gente começa a entender quanto foi importante esse momento na vida daqueles que Jesus escolheu, porque todos os seus discípulos já estavam previamente escolhidos. Ele já trouxe esses seres, esses homens, para fazer parte da sua equipe, que ele dizia que bem-aventurados são vocês, que os olhos de vocês viram e ouviram, aqueles que muita gente não teve a condição de ver e nem de ouvir, porque Deus concedeu isso para vocês. Por isso que Jesus tinha 2 discursos, um para os discípulos, outro para as multidões. E ele não deixava de ensinar, de orientar, de esclarecer. O seu estilo parabólico, metafórico, oculto, ele tinha o objetivo de fazer com que, através dos tempos, à medida que a gente fosse nos aperfeiçoando e crescendo em conhecimento espiritual e científico, a gente pudesse captar realmente o que ele deixou para todos nós. Quando ele mesmo disse, lá na sua última refeição com os discípulos, no cenáculo, que ele enviaria um outro Consolador, que teria o papel de relembrar o que ele disse e ensinar coisas novas, como o próprio Consolador, o Espírito da Verdade, ratifica isso na questão 627 do Livro dos Espíritos, onde ele justifica o porquê, e Kardec também justifica isso no capítulo 24, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que o Espiritismo não tem esoterismo, mas que mesmo assim os Espíritos não disseram tudo, nem dizem até agora, porque muitas pessoas também não estão preparadas ainda para novos conceitos, para algumas evoluções que, para muitos, são inadmissíveis, para outros são escândalos, mas, à medida que a gente vai disseminando luzes, as pessoas vão se iluminando, se esclarecendo, e todos vão crescendo para o reencontro com Jesus. Hoje eu quero aprofundar um pouquinho, depois de todo aquele preâmbulo que a gente fez na outra aula, eu quero falar um pouquinho sobre a primeira revelação de Jesus, no sentido do primeiro grande discurso dele, que Mateus diz que multidões seguiam Jesus, vindos da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da região do Além-Jordão. Quer dizer, eram pessoas ávidas, como está em Mateus 4, 25, mas naquela época, fazia aproximadamente 67 anos que os romanos tinham conquistado, tinham invadido aquela região e deixou aquele povo oprimido, injustiçado, infelizes. E que Jesus, naquele sábado, ele tinha uma preocupação de trazer uma mensagem de conforto, de consolo para aquele povo. E nós vamos tentar conversar com vocês
Aqui nós temos um Jesus que nós podemos dizer o bom pastor, o judeu característico, cabeça coberta, com o seu cajado, para libertar e defender as suas ovelhas, que somos nós. Esse é o Jesus que nós devemos admirar, porque esse é o verdadeiro Jesus que conhecemos. E aqui nós temos um monte chamado Monte das Beatitudes, que fica às margens do Mar da Galileia, onde Jesus proferiu um dos seus maiores, inigualáveis sermões de todos os tempos, onde até os não cristãos, como Mahatma Gandhi, admitem que esse sermão é completo. Tão completo que, se não existisse nenhum outro livro sagrado no planeta e sobrasse ele, nada estaria perdido. E é verdade. Esse discurso tem tudo que você precisar para seguir, para chegar a Deus, ele tem. Ele é até um discurso anti-estresse, né? Porque é uma coletânea de ensinamentos magníficos, que Jesus estava realmente muito iluminado, como sempre foi, mas naquele dia, pela situação que o povo enfrentava, a angústia, a decepção, a injustiça de ver que o profeta Isaías diz que para Deus não há acepção de pessoas, todos são iguais, como justificar o que Roma fazia com aquele povo, que estava oprimido, enlutado, injustiçado, órfãos? Então, eles precisavam ouvir o que Jesus tinha a dizer para eles. Esse é o Mar da Galileia, é um dos mais belos lagos do planeta, fica a 211 metros de profundidade, tem 13 quilômetros de largura, 36 de comprimento, e às vezes até aumenta isso, depende da quantidade de água. Esse ano, especificamente, ele recebeu água de todos, uns 2 metros aproximadamente, e com certeza sua profundidade, sua largura e seu comprimento aumentados. Mas, em torno desse lago, Jesus realizou 80% do seu ministério na Galileia. Então, nós temos um local que eu poderia dizer a vocês de muita espiritualidade. O nome hebraico desse lago é Yam, que é lago ou mar, Kineret, que é lira, que chama Mar da Lira. E eu vejo assim uma certa metáfora, assim como Davi compunha os seus grandes salmos tocando a sua harpa, Jesus compôs grande sermão tocando a harpa desse lago de água doces e que representa todo o reservatório de água potável de Israel está nesse lago. O restante tem que ser de origem subterrânea. Aqui é uma outra visão, onde você vê lá no fundo Tiberíades, que é o único que resta assim como cidade hoje, o restante são todos ruínas e algumas cidades, porém pequenas, em redor daquela região. E Mateus diz que, vendo as multidões, Jesus subiu a montanha. É uma expressão judaica, que no hebraico, subir, tem um conceito muito importante. Aliar, o verbo alá, que é subir, e significa subir a Deus. Tem uma conotação muito especial, que ao ponto de, quando Jesus se referir à parábola do bom samaritano, ele diz que um homem descia de Jerusalém a Jericó, querendo dizer que, se ele fosse subindo, nada teria lhe acontecido, porque o templo de Deus ficava no mais alto Monte Moriá, em Jerusalém. Ali estava o sagrado. Então, aquele homem descia, por isso que ele foi atacado por ladrões, está parado. Então, o conceito de subir e descer, e ao mesmo tempo, Mateus aqui coloca também sentar-se, ele subiu, quer dizer, se elevou espiritualmente e sentou. A moda,
a estilo dos mestres, grandes mestres que ensinam sentados. Aqui só tem um agafe, é que Jesus não está com a cabeça coberta. Os outros ouvintes estão, e por que aqui ele não está? Ele que era tão fiel à Torá. Então é agafe do produtor, daquele que criou esse quadro, que não conhecia os princípios ortodoxos do judaísmo e o respeito. Jesus tem um cabelo comprido, como nazireu, né? Tem barbas, tem todo um estilo judaico e não ter a cabeça coberta seria assim uma falta de respeito na visão judaica. E ele não iria esquecer isso. Esse é o local onde foi construída uma basílica, uma igreja com 9 colunas representando as 9 bem-aventuranças. E aqui nós vamos começar a aprofundar um pouquinho mais, mostrando para vocês que o Sermão do Monte é um sermão de exortações e consolações e esperanças. Porque era esse o motivo, naquela manhã de sábado do ano aproximadamente 30, quando Jesus começou a pregar em Cafarnaum, as multidões começaram a seguir, como diz Mateus, e ele não tinha mais lugar para pregar na sinagoga. Então, ele foi para a montanha, levou o povo agora para os campos, para os lagos, e a vida dele foi assim, indo às pessoas. Por isso que o comportamento de Jesus é todo contrário ao comportamento dos essênios. É alguma coisa que a gente também pode tirar dúvidas nesse sentido, que muita gente quer dizer que Jesus foi essênio, estudou com os essênios, mas isso não procede. Então, a subida, na verdade, é o caminho para Deus, que é um princípio judaico. Você vê que a palavra aliar, essa letrinha aqui estranha, significa subida, no sentido de que subiu para Deus, buscou a espiritualidade. Porque isso é uma sinagoga, da sinagoga tem um móvel que chama bimá, um tablado, onde se coloca a Torá, que está aqui dentro da Aron HaKodesh, ou Arca Sagrada, e todos são chamados a ler a Torá. Eles dizem aliar a Torá, porque a Torá fica mais elevada, num elevado maior, como os altares que a Igreja Católica copiou tanto. Então, ela fica mais elevada e todo mundo que vai ler a Torá pratica uma subida a Deus, um aliar a Torá, que é o que se chama em hebraico. O próprio Abraão, quando foi oferecer Isaac em sacrifício, ele subiu ao Monte Moriá. Foi um gesto de subida a Deus. O Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, praticando um princípio de Deus, que é aliar, e também indo para o deserto, porque os desertos são realmente o povo de Deus, sempre tem a concepção de encontrar Deus no deserto. Você observa que Jesus foi ao deserto, João Batista começou a pregar no deserto, ali na Betânia do Jordão. Moisés passou 40 anos pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro no deserto. Depois ainda ficou 40 anos com o povo no deserto. Jesus ficou 40 dias, 40 noites. Os essênios fugiram de Jerusalém e foram para o deserto, dando a entender que Deus está realmente no deserto. E a gente tem essa ideia, quando chega lá em cima, no monte, quando você ascende ao cume do Monte Sinai, você tem essa ideia de que você se encontrou com Deus, porque ali não tem nada, só o deserto. Mas mesmo assim a emoção vem. São 2.288 metros de altitude. E não tendo nada ali, você sente uma energia que você, às vezes, não consegue segurar a emoção. Elias também subiu ao monte para desafiar, o Monte Carmelo, para desafiar o sacerdote de Baal. O próprio Jesus subiu ao Monte da Provação, de frente do Monte Nebo, onde Moisés está enterrado, lá em Jericó. O Monte Tabor, na Galiléia, ele também subiu para se transfigurar e receber Moisés e Elias. E o monte
no sermão, onde ele realizou também foi outra subida, como o próprio Mateus, e ao Monte das Oliveiras, onde ele subiu tanto para orar, como o Evangelho diz, e aonde ele fez a sua última oração a Deus, e também acabou subindo do Palácio de Pilatos ao Gólgota, 14 estações subindo. E, por último, a sua última subida foi à cruz, onde ele entra no mundo espiritual, ou seja, sai da vida física e se imortaliza espiritualmente. Então, são montes que justificam e que têm mostrado para a gente esses costumes de se buscar Deus sempre subindo. E aqui, a expressão do mestre, que, como Mateus disse, que ensina sentado. Vendo as multidões, subiu, depois sentou-se, abriu a sua boca, os ensinavam, dizendo, mostrando, como diz o salmista, os meus lábios cantam os louvores de Deus. Então, esse sermão é um sermão de exortação, é um sermão de conforto, de consolo. E eu trago aqui um slide que eu falei da última aula para vocês, do grande mestre francês, André Chouraqui, que ele fala exatamente que a primeira palavra do Sermão do Monte constitui-se do principal obstáculo à compreensão da mensagem de Jesus. Makarioi, que é uma palavra grega, que significa bem-aventurado, segundo o texto grego, orienta todos os tradutores da pista errada, de supostas beatitudes adquiridas por antecipação, enquanto que elas só serão realizadas plenamente no reino de Deus, no mundo espiritual. Assim, a gente começa a ver que já tem algo para a gente procurar entender com relação ao que realmente Jesus falou nesse sermão. Ele diz, feliz e bem-aventurado, repete todos os tradutores de todas as línguas, dialetos de todos os séculos. Exemplo típico de uma interpretação que aplica em uma palavra supostamente conhecida um sentido diferente daquele que tinha originalmente. Porque Jesus não diz a palavra Makarioi. Ele pronuncia a palavra hebraica Ashirei, primeira palavra dos Salmos 1 e 119. Mateus, imperturbavelmente, fiel às traduções do judaísmo grego, helenístico, traduz Ashirei por Makarioi segundo a equivalência imposta pelo uso da 70, que é aquela história que foi traduzida lá na Ilha de Faro, lá em Alexandria, e acabou, depois de 70 dias, não se conseguiu realmente o verdadeiro significado que se queria daquele texto. Então, nesse sentido, a gente, durante mais de 2 séculos, as traduções durante mais de 2 séculos, os tradutores gregos da Bíblia hebraica já liam automaticamente Makarioi, quando o texto hebraico diz Ashirei. Fazendo isto, eram fiéis às suas tendências apologéticas e sincretistas. A filosofia grega pensavam, não é a única a poder propor o homem o ideal hedonista da felicidade. Só que chamar de feliz, bem-aventurado, quem estava passando todos aqueles problemas, seria uma incoerência. A gente começa a analisar as coisas e observa a racionalidade dessa colocação. Jesus não podia chamar de bem-aventurado tanta gente que passava por dificuldades 1000, como nós vamos começar a falar de cada uma. Ashirei, então, que essa expressão aqui, que é plural, não desistam, vão em frente, avante, marchem ao estilo bem do Cristo, que é aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é de ser chamado meu discípulo, ou aquele que perseverar até o final vencerá. Jesus não poderia chamar de felizes quem estava passando por tanta dificuldade. Na verdade, o próprio Agostinho disse que a felicidade é uma conquista da alma no mundo espiritual. Então, Jesus não poderia chamar antecipadamente aquele povo de feliz. Na verdade, o que ele está dizendo é que dificuldades existem, não é fácil o que estamos passando, mas não desistam, vão em frente. Se há um mundo material opressor, existe
eu trago para vocês um mundo espiritual libertador. Então, a primeira colocação dele é Hashirei Aniei Rahua, que é exatamente essas 3 letrinhas, 3 palavras que vocês estão vendo aqui. Avante os humilhados de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, aqueles que estão sendo humilhados agora por Roma, oprimidos, não se preocupe, tudo passa e no futuro virá, com certeza, a vitória. Kardec diz no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que no item 3, que as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem efetivar-se na vida futura. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seria um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. É algo diferente, é algo novo, mas você vê que Kardec não mexeu com tradução. Mas ele foi ao âmago da coisa, como diz o Espírito São Luís, você não é você que fala, é o Espírito da Verdade que fala por você. Então, esse esclarecimento já nos traz realmente coerência com o fato de que Jesus não estava chamando ninguém de bem-aventurado, mas simplesmente de que eles precisavam não desistir. Isso é tão comum hoje, né? Em qualquer dificuldade. Na pandemia, por exemplo, a gente tem que olhar para frente, não pode desistir, tem que confiar na nossa vitória no amanhã. Então, avançando mais um pouquinho, aqui no capítulo 7, item 2, o que se deve entender por pobre de espírito? Pergunta Kardec. E ele diz, por pobre de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas aos humildes, e diz que no reino dos céus, no futuro, é para estes e não para os orgulhosos. Então, mais uma vez, mais uma comprovação dentro da doutrina, dentro do Espiritismo, de que realmente Jesus estava prometendo aquelas pessoas que estavam tão infelizes uma vitória no futuro. E isso dá muito ânimo, porque a gente pode estar passando a maior dificuldade, a maior dor. Se alguém diz assim, fique tranquilo que isso vai passar, nasce uma esperança dentro de nós. E vindo dos lábios de Jesus, todos iriam aceitar. Olha o que ele diz, avante os enlutados, porque eles serão consolados. Geralmente, os tradutores colocam aqui, bem-aventurados os que choram. Mas tem gente que chora de raiva. Será que é bem-aventurado aquele que chora de raiva? Porque muitas vezes não pode se vingar ou atingir o que eles queriam. Então, é preciso que a gente analise com bem racionalidade, bem porque o texto original, Hashirei Mitabilim. Mitabilim vem de met. Met em hebraico é morto, aqueles que morrem. Então, os enlutados, aqueles que tinham perdido entes queridos, que eram os órfãos, as viúvas, os escravos que iam para as galés sofrer, as mulheres ficavam sozinhas com seus filhos, com seus órfãos, e Roma era que promovia tudo isso. Então, a gente começa a analisar que esse discurso de Jesus não é um discurso de revanche, que o povo esperava revolta, um líder que se armasse, um libertador material, e ele é um libertador espiritual. Que essa mensagem tem tudo a ver com a libertação espiritual. Aqui, avante os humilhados ou os humildes, porque eles herdarão a terra. É interessante porque Jesus fala em reino dos céus, em mundo espiritual, e aqui ele coloca em herdarão a terra, o que demonstra que a terra não será destruída. Nós já estamos nos preparando para a regeneração planetária, e aqui eu vejo uma promessa profética de Jesus, que quando a Terra for um planeta de regeneração, os humildes, os humilhados, os mansos, os pacíficos, serão os grandes herdeiros do nosso planeta, que será um planeta já não mais na condição de expiação e provas. Aqui vocês têm eu gosto demais dessa exortação de Jesus. Não desistam. Raeva em hebraico é fome. Hatsamaim, sedentos.
Aqueles que têm fome e sede de justiça, não desistam, não se entreguem, não se desanimem, confiem no futuro. Olha que metáfora magnífica, porque fome e sede não passa. Você pode estar com tudo. Se não você estando com fome, se não for alimentado, a fome não vai passar. Se você estiver sedento, com sede, a sede não passa se você não tomar água. Então, é nesse sentido que o povo tinha realmente esse sentimento que não passava, eles queriam liberdade. E o que é que Jesus diz? Vão em frente, vocês serão saciados. Ele não disse que se armassem e expulsassem os romanos. Não. Na verdade, Jesus estava dizendo a eles que ignorassem aquele momento, que era uma coisa passageira. E como de fato passou. Onde é que estão os romanos, né? Aqui é exatamente o versículo 7, que todo mundo diz, bem-aventurados os misericordiosos, e nós encontramos um conceito muito mais lógico. A palavra Baalei, em hebraico, como está aqui, Baalei, que significa senhor, mestre, dono, proprietário. Rechemim. Rechem, em hebraico, é útero. Então, são aqueles que promovem a vida, porque juntando o casal, o homem e a mulher, através do útero, que é o elemento materno que concebe, você tem a vida. Então, o que Jesus é como se Jesus dissesse assim: os romanos estão matando, oprimindo, mas vocês não façam como eles que estão promovendo a morte, promovam a vida. E esse versículo ele tem muito a ver com a arqueologia, com a poluição, com o que a gente vê hoje, a destruição das matas, das fontes. É um versículo ecológico, porque se você promove a vida, você recebe a vida, e Jesus não deixou de dar testemunho disso, porque ele diz em João 10:10, eu vim para que todos tenham vidas. E a palavra vida em hebraico, como água, é plural, não existe singular. Nós fomos criados para múltiplas vidas, como está lá no Gênesis 2:7, quando Moisés escreve que Deus soprou no homem um sopro de vidas, um Nishimat Haim, que assentelha a essência que representa a nossa vida, as nossas vidas, e somos formados ou criados para múltiplas existências. Por isso que Jesus também é chamado o Senhor da vida, que o próprio Emmanuel fala lá em A Caminho da Luz que existe uma pleiade de espírito, escolhido por Deus, responsável pela promoção da vida ou das vidas nos diversos planetas, e Jesus é um deles. Então, ele deu muitas vezes senha de que ele era realmente o Senhor da vida, que ele é o Senhor da vida, mas ele declarou, eu vim para que todos tenham vidas. E ele encontrou-se com Deus lá em Mateus 17:5, ou desculpa, em João 17:5, quando ele disse que estava com Deus antes da criação dos céus e da terra. Ele estava no mundo das vidas, no mundo espiritual. E ele fala que olhai as aves dos céus, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis mais do que elas. Então, esse versículo, ele está relembrando que a gente não vos preocupeis com o dia de amanhã. Quer dizer, já havia, naquela época, uma receita de Jesus contra o nosso estresse tão corriqueiro, tão atual. Porque nós somos ansiosos, impacientes, somos imediatistas por excelência. A gente quer as coisas na hora que a gente quer que aconteçam. E o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Então, Jesus mostra que a gente não deve se preocupar com essas questões materiais, com o que vou comer, o que vou beber, o que vou vestir. Ele dá como exemplo as aves dos céus, os lírios dos campos, que nem Salomão se vestiu como um deles. E vocês, será que vocês não são mais importantes do que tudo isso para o meu Pai Celestial? Porque Jesus chama, inclusive, a gente de Emuná e Taná, pequenos da fé, ou com pouca fé, ou homens, ou anões da fé. Kitã em hebraico é Kitaná é pequeno, Katan é pequeno, Kitaná é pequeno, Emuná é fé.
pequenos da fé. É o termo que ele usa. E aqui ele usa os puros de coração. Achirei, bari levav. Aqueles que têm pureza de coração em hebraico é leve. L-F, leve. Porque eles verão o Elohim, verão a Deus. Essa colocação de Jesus é fantástica, porque ele usa o verbo aqui, razar, que em hebraico é ver, mas não é ver com os olhos, é ver com o espírito, ver com a alma. É a visão mediúnica. Risaion é a visão apocalíptica de João. Então, João, lá no começo do Evangelho, disse que ninguém jamais viu a Deus. Realmente, ele está dizendo lá, ver com os olhos, que ele usa lá em João é o verbo lirote, que é ver com os olhos. Aqui, Jesus usa o verbo ver, mas ver em espírito. Os puros de coração verão a Deus no mundo espiritual. É uma exortação muito interessante, mostrando que a gente tem que ter pureza de coração, e isso tem muita interessante, porque já os egípcios pensavam assim, já eram julgados segundo o peso do próprio coração. Por isso que a leveza de coração, o coração puro, nos faz chegar a Deus. É um discurso muito, muito adequado naquela época, mas atualizadíssimo ainda hoje. Achirei o Shalom. Avante, não desista os que promovem a paz. Shalom é uma expressão hebraica, uma palavra que preenche, é como se fosse um mantra. Se você repetir, ela começa chá, e aí ela deriva para uma suavidade. Shalom. Shalom. Se você começar a repetir essa palavra, ela acaba tornando você tão tranquilo que você acaba adormecendo. É como se fora o próprio nome, o hebraico que não tem vogal, mas os nomes das palavras, elas têm um significado muito profundo, inclusive de trazer paz. Em hebraico, aliás, em Israel, você normalmente não atende o telefone dizendo alô, você diz shalom. E shalom é uma expressão muito usada, né? Beceda, tudo em ordem, e shalom, sobretudo, da sexta para o sábado, ninguém diz bom dia, boa tarde, boa noite, é simplesmente Shabbat Shalom, que é o dia da paz, o dia da criação, o dia que Deus está presente mais nas nossas vidas, e se Ele está presente, a paz chega. Então, inclusive, um dos nomes de Deus. Então, Jesus traz um enraizamento judaico nesse discurso profundo. Quando você vai ao texto hebraico, você começa a descobrir coisas que a tradução grega só fez dificultar. É como se tivesse colocado algumas pedras no nosso caminho para o reencontro com Jesus. Mas depois dele dar essa exortação, ele faz uma coisa ainda muito mais bela. Ele começa a dizer para nós que nós somos importantes para Deus. Hatem melach haaretz. Aqui, vocês são o sal da terra. Vocês são importantes. Se o sal perder o seu sabor, para que serve? Olha que colocação maravilhosa. O sal é o tempero da comida. Sem sal minha mãe dizia, purgante, não como. Então, na verdade, é uma expressão que Jesus coloca, que nós temos que ser pessoas que, aonde cheguemos, temos que dar alegria ao ambiente, trazer tempero em casa, na família, no trabalho, aonde estiver. É tanto que aquelas pessoas que não são, muitas vezes, bem entrosadas, as pessoas dizem, ele é muito insosso, aquilo é muito insosso. Uma expressão que até que a pessoa não acrescenta nada. E Jesus disse, se você é insosso, para que você vai servir? Ele tem que ser útil. Tem que ter representatividade, bem, obras, comportamento adequado, solidariedade, atitude de perdão, de amparo, de afabilidade, de doçura, tudo isso está envolvido em Sal da Terra e em Luz do Mundo, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Mas ele disse, se o sal não tiver capacidade boa para salgar, ele vai ser lançado fora e pisado pelos homens. Por que Jesus disse isso? Aonde é que se joga sal fora? É usual a gente ver isso? Não, isso era uma linguagem e um costume que o judeu sabia.
que o templo de Jerusalém, nas escadarias do templo, na época que estava muito frio, caía neve. E aquilo fica escorregadio. As pessoas caíam ali com facilidade. Então, o sal que era colhido no Mar Morto, aquele sal que não tinha boas propriedades de salgar, ele levava para jogar na escadaria do templo para derreter a neve. E, automaticamente, eles eram pisados pelos homens. Então, vocês sabem que aquele sal que não tem tempero, a gente usa no templo de Jerusalém para derreter a neve e a gente não cair. Então, só para isso que esse sal vai servir, para ser pisado, jogado fora e pisado pelos homens. Tenha tudo a ver com o judaísmo, com a atualidade, daquela história de com quem Jesus falava, porque a gente viu lá atrás que Mateus diz que multidões seguiam da Galiléia, da Samaria, de Além Jordão, de Decápolis, de Jerusalém. Quer dizer, todas as pessoas que conheciam o templo e sabiam desse costume de se jogar sal nas escadarias do templo. Atene Or Ha-Olam. Vocês são a luz do mundo. Olha que coisa interessante. A luz, que foi a primeira coisa da criação que foi criada para combater as trevas, foi a luz. Or. Mas a luz, ela está na Torá. A palavra Torá tem um Tav, Or e um rei no final. Torá. Quer dizer, é aquela que é condutora da luz, porque ela traz revelação divina. Os pais, Avot, Av e Or. Os pais são portadores de luz que nos dão a vida. É tanto que, quando a mulher descansa, a gente diz que ela deu a luz. É um costume que é brasileiro, sabe muito bem disso. Então, nós somos... A Torá é receptor de luz. Os pais, os seus ancestrais, são receptores de luz. E os mestres, porque a palavra moré, em hebraico, professor, é um mem, a luz e um rei no final. Então, a Torá traz a codificação divina, os pais trazem o amparo, nos dão a vida, e o professor nos orienta pelo conhecimento, nos dão libertação, que também é luz. Então, vocês são a luz do mundo. Como esconder uma cidade edificada sobre um monte? Ou seja, a cidade sobre o monte representa a luz, a nossa luz na sociedade. Nem se acende a candeia para colocar debaixo do alqueire, é a nossa luz em casa, na família, como pai, como filho, como genro, como sogra, como nora. Todas as classificações familiares, no lar, nós temos que ser luz. E pessoalmente também, porque Jesus vem do geral, da sociedade, para o familiar e para o pessoal, quando ele diz: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras. Porque se você tiver luz e não transformar a sua luz em obras, absolutamente você não está fazendo nada. Então, quando ele vê as vossas boas obras, ele vai glorificar vosso Pai que está nos céus. Que tem pessoas que realmente... É tanto que algumas pessoas chamam os iluminados, né? Algumas religiões orientais buscam a iluminação, como o budismo, né? E outras religiões semelhantes, a sua autoiluminação. Buda foi iluminado, quer dizer, atingiu a plenitude do bem. Então, Jesus está como um acordo. Essa mensagem dele está em todas as religiões do planeta. E lá para o Oriente é que tem mesmo esse conhecimento, a questão da luz. Então, é um discurso universal. E depois é que ele entra um pouquinho, depois desse discurso, quando ele mostra a perseverança que todos devem ter, que nós somos importantes. Aí Jesus agora, ele diz em Mateus 17, ele diz: não penseis que eu vim destruir a Torá nem o profeta. Eu não vim destruir, eu vim cumprir. No item 18 ele diz: não passará um só iude da Torá sem que tudo seja cumprido, o que era importantíssimo para ele, a Torá, como eu já falei, a luz divina, a revelação divina. E no 19 ele diz, Mateus 5,19, ai daquele que alterar um só iude da Torá e assim ensinar os meus filhos, será chamado menor no reino dos céus. Mas aquele que ensinar e praticar corretamente será chamado grande. E aí ele traz, porque na época de Jesus,
esse sermão, eu considero ele um sermão talmúdico. Por que talmúdico? O que é Talmud? Talmud é estudo. Talmide é o discípulo. Os discípulos de Jesus todos chamavam Talmidim. Então, aqueles que estudaram com ele eram os Talmidim do Cristo, de Jesus. Aprenderam com ele. Paulo não foi discípulo, foi apóstolo. Porque o discípulo, quando é enviado, sholer, em hebraico, é que o grego chama de apóstolo. Então, Jesus diz, eis que eu vos envio como ovelha entre lobos. Quer dizer, eu estou preparando vocês como discípulos para transformar em apóstolos. Mas, naquela época, havia a discussão talmúdica. O que é a discussão talmúdica? É que, como a Torá era muito estudada, Moisés recebeu a Torá escrita e trouxe lá do monte. Mas tinha coisa na Torá que não tinha explicação. Moisés recebeu, mas o povo não recebeu. Por exemplo, santifica e guarda o dia de sábado. Como? Então, não deveria ter uma regra para que não se fizesse nada no dia de sábado. E é por isso que existem tantas interpretações disso. Telefone não tem teclado, não pode... Elevador em Israel, em Jerusalém, nessa época, ele sobe e desce sozinho, para em todos os andares, para ninguém apertar o botão, porque é proibido. Não pode caminhar mais de 1,5 km. Quer dizer, uma série de regras derivadas do que está escrito, que era de boca a boca. Então, a partir daí, se criou a chamada Torá oral, que se chama Talmud, que é aquilo porque inicialmente não se podia escrever. Eles comentavam, como se a gente fizesse uma reunião de estudo, como a gente está fazendo agora, e ninguém podia anotar nada, ficava tudo secreto entre nós, que era o chamado o esoterismo das religiões. O judaísmo tem muito esoterismo. A Cabalá é puro ensino esotérico. É grupo fechado, mulher não pode estudar, e aquilo fica de nós, quer dizer, é uma coisa assim meio secreta. O cristianismo primitivo também era assim. Jesus disse que eu digo a vocês, por isso que eu falo para eles com parábola, mas vocês eu falo direto. Então, havia 2 discursos. A doutrina espírita é que não tem isso. Mas, no tempo de Jesus, essa discussão era muito ativa. Era algo muito forte. Durou 1.400 anos depois que Jesus foi embora. Eles ainda ficaram com essa discussão. Agora, tem muita coisa no Talmud que foi dita por Jesus. E eles não podem negar isso, porque está escrito depois que Jesus foi embora, porque o Talmud terminou 400 anos depois, o Talmud da Babilônia, 400 anos depois que Jesus está embora, agora por volta do século III, século IV, aqui na nossa era, já depois do Cristo. Então, o que é o Talmud? É a discussão oral do que Moisés recebeu no Sinai sob a interpretação dos que sucederam Moisés, e Jesus também deu, naquela época havia grandes discussões em torno do que Moisés deixou, e Jesus deu a sua interpretação, porque ele começa dizendo que jurava fidelidade à Torá. Ao que está escrito, ninguém mexe. Mas a interpretação oral, eu vou dar a minha. Vocês, olha, não penseis que vim destruir a Torá ou os profetas. Não vim. Não vim. Mas ele começou a dizer, ouviste o que foi dito aos antigos. Veja que todo o Sermão do Monte, nessa parte, a partir do versículo 17 a 48, é todo de interpretação oral daquilo que Jesus não diz assim, leste o que está escrito por Moisés, eu, porém, digo isso, não. Ouviste. Então, ouviste foi oral. Alguém falou, você escutou e lhe passou à frente. Mas não está escrito na Torá de Moisés. Essa interpretação. Por isso que o Talmud, quando você ouvir falar em Talmud, tem o de Jerusalém e tem o da Babilônia. São livros que têm escrito a interpretação do que Moisés recebeu no Monte Sinai. E aí ele diz, Jesus apresenta, então, aqui a sua interpretação pessoal. É isso que eu quero que vocês guardem bem isso, porque você analisar friamente,
o Sermão do Monte é um discurso talmúdico de Jesus. É como se Moisés, Mateus apresentando aqui Jesus como um novo Moisés. Moisés recebe no Sinai a Torá escrita e Jesus no monte interpreta. É curioso. Então você tem a Torá de Moisés lá e aqui uma nova Torá de Jesus, uma nova explicação, um novo conteúdo. Porque veja o que ele diz, a interpretação de Jesus diz o seguinte: aprendeste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Veja que não existe isso escrito em canto nenhum, porque era oral que se dizia. Jesus, aprendeste o que foi dito, não é o que está escrito. Mas eu, porém, vos digo, aí vem a interpretação de Jesus, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos do vosso Pai que está nos céus. Por quê? Porque ele faz o sol se levantar para os bons e para os maus, e faz chover sobre justos e injustos. Porque se vocês amarem apenas os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Os publicanos fazem também isso, porque ele cita o publicano. O publicano era odiado por todos, né? Porque era aqueles judeus que cobravam imposto do judeu para dar para o romano. Eram os grandes odiados daquela época. Se apenas os vossos irmãos saudarem, o que é que isso fazeis mais do que os outros? Não fazem tantos outros, os pagãos já fazem isso. Então, é um discurso magnífico. É a interpretação do olho por olho, dente por dente, para o amai ao próximo como a vós mesmos. É Jesus mostrando a verdadeira vivência em prol do amor e da fraternidade. Então, eu considero esse discurso o discurso talmúdico, essa parte do 17 ao 48. Essa obra, se vocês conseguirem aí pela Suíça, seria interessante vocês lerem, porque quando eu li essa obra, eu me lembrei de Jesus. Por quê? Esse rapaz, o livro chama Filho do Hamas, que é um partido fundamentalista árabe, naquela região do Egito, na faixa de Gaza, onde há tantas aquelas confusões ali entre Egito, Israel e faixa de Gaza. Esse rapaz é filho de um dos fundadores do partido do Hamas, porque diz assim, por isso que o livro chama o Filho do Hamas. Ele era um rapaz, foi preso, tá certo? Ele sofreu tortura, mas depois ele reconheceu que Israel tinha razão no seu propósito e entregou todos os adeptos do partido Hamas, desde que não matasse o pai dele. E assim Israel fez. E ele conseguiu se aliar a Israel, só que ele foi jurado de morte. E ele pediu a Israel para levar ele para os Estados Unidos. Mas antes, quando ele estava nesse íntere, ele passando aqui, essa é a porta dos Leões de Jerusalém, aonde Estevão foi sacrificado, aqui foi onde Paulo começa esse local, eu considero que é a divisão entre judaísmo e cristianismo. E a partir daqui, até aqui, o cristianismo primitivo era seita judaica. A partir do apedrejamento de Estevão, tudo muda, com Paulo de Tarso, com toda aquela história que a gente sabe, e a partir daí o cristianismo começou a se desvencilhar e formou-se realmente uma religião depois, os 3 primeiros séculos, fantástica, depois aí é que entra outra história, que a gente sabe que a política romana destruiu a cristalinidade do evangelho primitivo de Jesus, que o espiritismo hoje tem esse papel de resgatá-lo. Então, esse rapaz, ele estava, né, com um amigo, foi passando nessa porta, quando um rapaz, um amigo, ele não conhecia. Mas um jovem aí de Jerusalém, falando um árabe, que ele disse muito ruim, mas ele entendeu que estava falando com ele, e convidou ele para assistir um encontro de jovens que tinha em Jerusalém, só que eram jovens cristãos. E deram o evangelho para ele de presente. E o árabe é assim, qualquer livro que você der a ele, é questão de honra dele ler. E quando ele leu
Ele chegou nessa parte que Jesus mandou amar o inimigo e orar por aqueles que vos calunia e vos perseguem. Ele se converteu ao cristianismo. Ele hoje é cristão e ele vive anonimamente, escondido nos Estados Unidos, pregando o cristianismo. Onde ele chega, ele vive se mudando para não ser morto, porque ele é jurado de morte. Quer dizer, essa frase de Jesus, amar o inimigo e orar pelo que vos calunia e vos persegue, transformou a vida desse rapaz, que era um fundamentalista, um terrorista, na expressão da palavra, mostrando que Jesus foi muito forte. Ele inclusive, classifica que essa frase de Jesus pode salvar o mundo das guerras e de todo o mal que se possa ter noção que o homem possa criar ou construir. E aqui nós estamos chegando na terra, em Jerusalém, né, a cidade da paz, a cidade de Salem, a cidade onde muda realmente a nossa vida. Aqui nós temos a cúpula onde os árabes construíram o Domo da Rocha. Foi aqui que Abraão ofereceu Isaac em sacrifício, e foi aqui, segundo os árabes, que o seu Maomé, o seu líder espiritual, alçou voo ao céu montado no seu cavalo. E aqui foi construído o primeiro e o segundo templo, que o judeu ainda espera construir o terceiro aí. Aqui Jesus passava o dia nas suas pregações nesse templo, e ele, de noite, como Jesus não tinha condições financeiras, não tinha uma pedra de recostar a cabeça, ele atravessava o Vale do Cedron, que fica aqui, isso aqui embaixo, é o Vale do Cedron, que é um rio que hoje está coberto, mas existe ainda como um rio. Ele atravessava o Vale do Cedron e ia para o Monte das Oliveiras, com a gruta, onde ele passava a noite com os discípulos. E aqui, nesse local, aqui debaixo dessas escadarias, tem uma gruta, que Jesus passava a noite aqui debaixo dessa região aqui, ó, essa escadaria. Você desce aqui, passa por baixo desse muro e entra mais ou menos aqui e sai do outro lado. Essa parte quadrada branca aqui, debaixo dela é a gruta onde Jesus dormia com os discípulos, porque não tinha algum local para ficar. Geralmente, no frio, as grutas são mágicas. No frio, elas ficam aquecidas. No verão, elas ficam esfrias. E Jesus, como era muito frio, ele não podia ir lá para a casa de Lázaro, que ficava aí perto, mas com o frio era um pouco distante, fica já depois do Monte das Oliveiras, lá em Betânia. Então ele vinha para aqui e passava a noite aqui com os discípulos. E aqui nesse local, vocês veem, há 2000 anos, não tinha a luz que tem hoje. Aqui eles ficavam com a lanternazinha de azeite, 12 homens aqui, aquecidos durante a noite, reunidos com Jesus, e foi aqui que eles pediram a Jesus para ensiná-los a orar. E não foi numa basílica cheia de vitrais, não foi numa catedral belíssima, foi num lugar humilde, que a gente pode considerar o lugar mais pobre ou mais inóspito do planeta, que Jesus ensinou a maior oração de todos os tempos, que é o Pai Nosso. Que nós encontramos neste lugar em mais de 100 idiomas. Entre idiomas e dialetos, deve ter uns 110 a 115. Aonde você vê nas paredes são placas. Cada placa dessa é um idioma onde tem o Pai Nosso para o mundo todo, a linguagem universal. Aqui você tem ele em aramaico e aqui você tem ele em hebraico. Mas olha, mais uma vez lembrando a vocês, pelo amor de Deus, não falem em Pai Nosso em aramaico, com respeito àqueles que oram em aramaico, que é o idioma que não tem nada a ver com o idioma litúrgico espiritual de Jesus. Jesus era um judeu e, como eu disse na aula passada, era proibido qualquer judeu fazer sua oração que não fosse no idioma hebraico. Nunca deixou de existir como religião ou como língua litúrgica. Então, o Pai Nosso, Jesus jamais ensinaria em aramaico. Mas tem gente que diz que ele ensinou
e ainda reza dizendo pai e mãe, coisas assim que nem tem aqui. Porque mesmo no aramaico não tem essa história de pai e mãe, não. Eu traduzi o Pai Nosso dessa placa aqui que eu tirei em hebraico e vou comentar com vocês rapidamente, que nós já estamos a 1 hora de exposição. Eu vou pedir só mais um pouquinho de paciência, a gente termina já, para a gente deixar para vocês. Primeiro, se você encontrar o Pai Nosso por aí, até se você quiser ouvir, não tem problema, não é bonito. O aramaico é um idioma bonito, é parente do hebraico. Mas você vê que é aramaico, mas escrito em hebraico. É curioso isso, né? Porque o aramaico ele tem uma outra conotação de escrita. Eu tenho a Bíblia em aramaico também. Mas o aramaico não é isso aqui. Isso aqui é hebraico. É como se vocês fossem escrever em inglês, transliterado para o português. Então, não tem absolutamente nenhuma conotação que isso aqui é aramaico. Não é. Isso aqui também é hebraico. Só que a pronúncia do aramaico foi trazida para o hebraico. Entendeu? Então, aqui tem Avitar Dai Bechamé, que aqui está dizendo Avinu Asher Bachamai, em hebraico. Então, ele usa as mesmas letras, os mesmos shins, os mesmos alefs, as mesmas letras do alfabeto são hebraica. Agora está escrito. O som do aramaico em hebraico também. Então, nós temos 2 Pai Nosso aqui, que eu poderia até dizer para vocês, que são em hebraico, porque Jesus não ia ensinar nunca em aramaico. Agora, aqui tem a pronúncia do árabe ou do aramaico, que é um idioma diferente, que é a Torá dos samaritanos, é em aramaico, mas nunca em hebraico. Ok? Eu passei ele aqui para a gente conversar um pouquinho e lembrar que Jesus era judeu e o judeu ele tem uma forma de oração diferente. O judeu, o Sidur, que é o livro de oração judaica, ele tem 4 tipos de orações. De pedido, de louvor, de introspecção e de agradecimento. 4 tipos. A gente parece que só tem uma de pedido. Na nossa concepção ocidental, a gente tem que pedir. Porque Jesus diz, pedir e receberei. Sim, você recebe se você merecer. Porque ele disse, quando fores orar, a primeira coisa que Deus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a Deus em silêncio. Por quê? Porque os orientais meditam muito mais do que oram. Os grandes líderes espirituais do Oriente, eles meditam. E a própria oração judaica, que foi criada pela mãe de Samuel, o profeta, Ana, ela criou a oração em buchicho, que ela orou pedindo a Deus que lhe tornasse fértil. E aí nasceu Samuel, por isso que ela colocou o nome dele. Shemó, em hebraico, é os. Samuel, Deus me ouviu. Chamou ela. Então, o buchicho é aquela oração que você ora assim. As pessoas que rezam o texto, chama-se buchicho. Foi Ana, a mãe de Samuel, que criou esse tipo de oração. Então, todas as 4 orações têm o mesmo valor. Tanto a de pedido, como a de louvor, como a de introspecção, como a de agradecimento. E todas elas são importantes, são iguais, não tem uma maior nem outra menor. Mas, Jesus disse, antes de pedir qualquer coisa, Deus já sabe do que tu precisa. Então, é melhor a gente pedir pelos outros, porque o próprio livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade, diz que quando a gente se reúne para pedir por alguém, os Espíritos benfeitores sempre nos escutam. Então, significa que o que a gente recebe de Deus é conquista pelas nossas atitudes, pelo nosso merecimento. Observe, para mim, a grande oração depois dessa é a oração de São Francisco. Veja o que é que ele pede a Deus. Não pede nada para ele. Que ele seja um instrumento da paz, onde houver ódio, leve o amor, ofensa, o perdão. Ele não pediu absolutamente nada para ele. Então, é uma oração de humildade. E Jesus disse, 2 homens foram ao templo orar na parábola do fariseu e do publicano, falando sobre oração. Humildade na oração, a primeira coisa. É tanto que ele diz, Avinu. Avinu em hebraico, Ave é pai. E Nu é a contração de Anachnu em hebraico, que é nós. Então, é Pai nosso. Pai de todos.
Ele não diz quando fores orar é assim, meu Pai, mas Pai de todos. Avinu, está aqui a mesma palavrinha. Isso aqui é o título, mas aqui é igualzinho. Ó. Avinu Sheba Shammai, Pai nosso dos céus, não é que estás nos céus. Itkadash Shemicha, santo será teu nome. Tavou Malikutiha, venha o teu reino, e não venha a nós o vosso reino. Venha indistintamente o teu reino para toda a tua criação. Para as aves, para os animais, para as plantas, para a atmosfera, para tudo. Não é nós, só os homens, né? Mas todo o teu reino. Venha o teu reino. Futuro, tavô, futuro do verbo bar, que é vir. Tavô Malikutiha. Aí agora vem. E a ser Hitson Haaretz, tua vontade se fará, não é seja feita a vossa vontade, mas tua vontade se fará, Kashe nasce Bachamai, tanto na terra quanto nos céus, porque ele está em toda parte, por isso que eu não posso dizer Pai Nosso dos céus. Aqui Jesus está dizendo que ele está na terra, Baaretz, Bachamai, tanto na terra como nos céus. Tenilano Hayom Lechen Hukinu, dai-nos hoje uma parte do pão. Daquilo que eu mereço, me dá uma parte. Não é o pão de todo dia para me dar hoje, como estivesse pedindo, do mês todo para hoje, para eu guardar o resto na despensa para amanhã e depois. Ele já falou que a gente não se preocupasse com o dia de amanhã, nesse mesmo sermão, olhasse os lírios dos campos e as aves. E agora, o salano Mesaad, faça-se, veja bem, faça-se, em outras palavras, traze no perdão das nossas falhas quando nós tivermos perdoado os nossos devedores. Em outras palavras, se eu quero receber perdão, eu dê. Aqui tem uma expressão, perdoa os nossos erros, cachê, quando? Há uma condicional. Quando eu também tiver perdoado o meu devedor. Veal divinei lhe dei massagem, não nos deixes entregues à provação. Que ime ratsilei no mini rachá, porque assim nos resgatas do mal. Amém. Então, essa é a oração em hebraico, nada de aramaico, que eu traduzi lá do Monte das Oliveiras, que mostra uma oração de humildade, pedindo pelos outros, não tem nenhum pedido pessoal aqui. Quando é mais ou menos pessoal, é plural, é coletivo. Tenilano, dai-nos a todos nós hoje. Não é só para mim. A gente não sabe orar, e como diz André Luiz, que não sabe pedir, não sabe receber, muito menos agradecer. A gente não sabe pedir, não sabe orar, e ainda fica insatisfeito quando não recebe. Ainda tem gente que manda a gente desafiar Deus, que ele tem a obrigação de dar. Jesus não é guarda-costas de ninguém. Ele deixou um roteiro de luz e deixou a condicional que cada um receberá segundo suas obras. A morte dele não vai salvar ninguém, porque a morte dele é um despertar. A forma como ele saiu do mundo espiritual deixou a grande lição, que é a busca que nós temos de ter pelos seus atos, pelo seu comportamento, pelo seu evangelho libertador. Isso nos salvará, com certeza. Mas jamais esperemos que estamos salvos sem nenhum esforço, apesar de termos feito bobagem. Porque quando ele disse na cruz, para aquele que os teólogos chamam de bom ladrão, que eu particularmente não sei o que é um ladrão bom, mas vamos supor que Dimas mostrou um arrependimento, isso é muito forte no judaísmo. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele acreditou que existia um mundo espiritual. E Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Mas não é paraíso aí, não é céu, não é mundo espiritual, não, gente. Paraíso é celeste e terrestre. Jesus não falou em reino dos céus, falou em paraíso. O paraíso é a condição de terrestre, que, em outras palavras, hoje mesmo tu vais estar reencarnando para recomeçar de onde você falhou. E eu só vou ao Pai daqui ao terceiro dia. Porque ele não podia dizer que o bom ladrão, estaria na frente dele lá no mundo espiritual. Se o próprio Jesus só foi no terceiro dia. Então, essas questões é que faz com que muitas coisas sejam
mal compreendidas, mal vividas e mal conquistadas. Porque a decepção de muitos é muito grande ao entrar no mundo espiritual sem levar bagagem nenhuma, porque Jesus pediu que cada um levasse. Deste de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede, vestisse os nus e visitasse os encarcerados. Então, meus irmãos, aqui está a tradução em português. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, venha o teu reino, tua vontade se faz ou se fará, ali é mais fará, na terra como também no céu. Dá-nos hoje parte do pão. Perdoa as nossas dívidas quando perdoarmos a dívida dos nossos devedores. Não nos deixes entregues à provação. Ele está falando de expiação, falando de provação, porque assim nos resgatas do mal. Amém. Então, vamos pedir a Deus que permita que possa brilhar em nós uma luz nova de entendimento, que a gente possa aceitar essas questões. Eu absolutamente não imponho nada quando eu trago isso, são frutos das minhas humildes buscas, que não faz pouco tempo. Eu estudo o Evangelho há 56 anos, comecei em 64 no seminário, na forma cristã católica. Tenho muito respeito pela Igreja Católica, foi a minha primeira escola, mas o Espiritismo veio me trazer realmente um novo sol de entendimento em minha vida, que eu convido vocês para receber. Muita paz, tenham todos uma boa noite. Muito obrigado pela acolhida e pela assistência. E estamos à inteira disposição para, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, alguma coisa, nós estamos à disposição. Queria primeiramente agradecer mais uma vez por essa brilhante ilustração, por trazer para as nossas vidas esse novo sol de entendimento, seu Severino. Foi extremamente enriquecedor, aliás, de poder passear quase que ao vivo, né, por imagens vividas pelo senhor. Foi muito interessante ter essas fotos, né, dos locais visitados e de ter essa ilustração sobre, né, a parte, vamos dizer, teórica, e que vai levar à nossa vivência, né? Então, muito obrigada por essa ilustração. Tem uma pergunta aqui que não é minha, mas eu vou passar, porque alguém respondeu, só para o senhor confirmar. Alguém pergunta, a Valéria, que teve que sair, quantas letras estão no alfabeto hebraico? 22 letras, mas ao todo são 27, porque o hebraico é um alfabeto curioso, porque tem algumas letras que no final ela se escreve diferente. Por exemplo, o M, o Mem de Shalom, Shalom no final de Shalom é um M. Ele é escrito como se fosse um quadrado. E no meio ele tem uma outra forma de escrita. Então, o Mem, o P, que é uma outra letra hebraica, que ele, no final, o re, lá no final, ele tem uma conotação, uma escrita diferente. Ele tem 22, mas 5 terminais fazem ao todo 17. Obrigada, acho que a questão está respondida, né? Agora está aberto, então alguém tem outras perguntas? Juano, tens algumas perguntas a fazer? Obrigado pela sua participação. Cleo. Muchas gracias. Eu teria uma pergunta, tá? Talvez não uma pergunta, mas algo que veio à mente quando estava falando sobre as bem-aventuranças, né? Que nós conhecemos como bem-aventuranças, mas que, segundo a escrita, né, foi uma tradução, então, equivocada, né? Que não avance, né? Que muda completamente o sentido, né, do que Jesus falou. E existe dentro do espiritismo uma perspectiva de que sofrer, né, é bom, né? Isso. Que muitos espíritas acham, né, que o sofrimento é bom, que nos faz evoluir, e usavam essas bem-aventuranças, né, para justificar esse sofrimento bom que o espírito, né, acha que deve ter, que deve ser. E hoje eu vejo que realmente
completamente diferente do que Jesus quis dizer, né? E que reforça o que eu pensei, o que eu sempre pensei, que realmente a gente não precisa sofrer, né? A gente pode até passar por, pode até não, vai passar por dificuldades, por tormentos, mas não necessariamente precisa sofrer. Posso passar por tudo isso sem sofrer. Então, foi para mim um visor aí do que eu pensava. E uma pergunta: o senhor que tem professor que tem pode ficar à vontade. e Pode. que tem essa possibilidade de chegar ao verdadeiro sentido, né, do que Jesus falou. Se todos nós, se a humanidade tivesse tivesse essa clareza, tivesse chegado até nós, sem esses erros de tradução, será que nós já teríamos avançado mais ou não mudaria em nada? Eu creio que sim, viu, Silvana? Porque a verdade ela sempre auxilia em muitas coisas, né? Só reforçando o que você falou, o próprio Kardec, a gente escuta muita gente dizendo que a gente está aqui para sofrer. Não é bem, nós estamos aqui para crescer, para superar dificuldades, né? E o tanto Kardec diz, estamos aqui para sofrer, porque é que uns sofre mais, outros sofrem menos. Então, nem isso justifica. O que Kardec coloca muito bem ali, quando a gente mostrou aquele item 2, né, que ele classifica da questão do que segundo Kardec, se não houvesse a certeza de uma vitória no futuro, essas bem-aventuranças seriam um engodo. Essa é a palavra de Kardec. Né? Todo mundo sempre caminha de acordo com a tradução dos 70, o que desvia completamente o que Jesus queria dizer para aquele povo. Ninguém está aqui para sofrer. Mas se o sofrimento vem, você tem que estar pronto para vencê-lo. Então, é diferente de bem-aventurados que sofrem, que é isso. Avante os que sofrem. Porque o sofrimento passa e a vitória vem depois. Sempre depois da tempestade, vem a bonança. E o próprio Agostinho diz lá na sua teologia de patrístico que a bem-aventurança é uma condição da alma no mundo espiritual, não aqui. E Jesus nunca poderia antecipar esse estado de futura conquista espiritual para o presente e muito menos para quem estava passando por tanta injustiça, tanta opressão, tanta dor e tanto sofrimento. O povo entendeu muito bem aquele discurso e quando a gente vem hoje e entende, a gente vê quão maravilhoso foram as consolações que Jesus trouxe para aquele povo. Porque o discurso dele é um discurso de vitorioso, não é de derrotado. Não promovam a vida, romano mata, então promovam a vida. Onde é que estão os romanos hoje? E uma prova de que eles compreenderam essa mensagem do Cristo, e porque ele falou, não o que nós estamos ouvindo até hoje, né? Que eles são o maior exemplo para nós de resistência, entrega, né? De resistência, perseverança, né? E tudo. Passaram por isso, passaram pelos holocaustos, passaram por todo tipo de dificuldade, estão aí firmes. No dia que conquistaram um local só na sua pátria, no outro dia 5 países invadiram e eles conseguiram vencer. Quer dizer, eles estão só praticamente contra o mundo. Eu vi um discurso de um policial da Polícia Secreta de Israel, lá no Museu do Holocausto, que eu fui às lágrimas com o que aquele homem disse. Ele disse que Israel sofreu o Holocausto sozinho, com o mundo todo de costas para eles. Ninguém se levantou para defendê-los. Eles foram salvos por uma questão política e não pela questão da morte, do que eles estavam sofrendo. Eles se libertaram, ninguém foi libertar ali o povo, não. As nações se uniram contra a Alemanha. Não foi para salvar os nazis, os judeus. E ele disse a mesma coisa está acontecendo com a Síria hoje, que está sofrendo e todo mundo está de costas para ela, o mundo não faz nada. Mas Israel, ele disse, Israel aprendeu a viver só. Israel não depende mais de ninguém, ninguém mexa com Israel. Porque nós estamos prontos para enfrentar qualquer país do mundo. Felizmente que Israel é aliado dos Estados Unidos.
Porque eu conheço Israel, eu já fui a Israel 12 vezes, eu conheço pessoas ligadas à Polícia Secreta de Israel. Eu passei num pavilhãozinho, parecia um pavilhão de construção de... Quando as pessoas vão fazer edifícios, que tem aqueles tablados, aquela casinha que se faz para trabalhadores, e a pessoa me disse, ali debaixo tem 6 andares de secretos. Dali sai até míssil, e você não dá nada pelo lugar. Então, eles são preparados para o que der e vier. Entendeu? Qualquer míssil que entra no espaço aéreo de Israel, em 20 segundos está destruído. Não vai adiante. Então, é preciso que a gente entenda que Jesus falou para um povo que assimilou muito a mensagem dele. Aquilo foi uma mensagem realmente de conforto. E quando terminou, as pessoas diziam, de onde vem tamanha sabedoria? Jesus deixava as pessoas, né? Porque ele começa se confortando, mostrando que eles iam vencer aquilo, não parou nisso. Ele não fez um discursozinho de chegar ali e dizer assim, olha, eu vim aqui dizer a vocês que isso vai passar, vão para casa dormir, fique tranquilo. Não. Ele, além de dizer isso, ele disse, vocês são importantes para Deus. Vocês são sal da terra e luz do mundo. E depois ensinou a verdadeira mensagem cristã, amorosa, do Talmud. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E depois vem as consolações para a própria vida. Não se preocupe com o dia de amanhã. E encerra o discurso dizendo assim, aquele que escuta o que eu acabei de dizer é igual ao homem que constrói sua casa sobre a rocha, e não sobre a areia que a tempestade vem e destrói. Então, ele deixou o discurso para quem quer vencer na vida. A receita está ali. Mateus 5, 6 e 7. Então, o maior discurso, aliás, concordância de todas as religiões coerentes do planeta. Sabe e reconhece que foi realmente o maior discurso que ele fez. Bom, a minha pergunta já foi esclarecida. Obrigada, Silvana. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Então, acho que se vocês estiverem de acordo, então nós vamos encerrar os trabalhos de hoje, né, agradecendo novamente ao professor Severino por nos iluminar com as suas ideias, com as suas lições, dizendo novamente que ele é sempre muito bem-vindo em nossa casa, agora literalmente em nossa casa, porque estamos todos praticamente confinados novamente na Suíça. Professor, não sei se o senhor acompanhou. Eu estou acompanhando, minha filha. E eu estou com medo que o Brasil não volte a isso também. Né? Então, o senhor sabe que, né? Então, esse discurso, vamos dizer, esse alento, essa mensagem de somos todos vencedores, segundo o Evangelho, nos toca particularmente nesse momento. Então, eu vou pedir para o senhor, para a gente, né, terminar, como a gente diz, com chave de ouro, então, fazer a prece final nesse espírito de vencedores. Ok, meu irmão. Eu gostaria de agradecer a Deus, a vocês todos pela acolhida, sobretudo ao nosso Mestre Jesus, que Ele ilumine as mentes, os corações dos nossos dirigentes, que os homens busquem realmente a união e a paz, e que neste momento de pandemia, de dificuldade, vamos nos lembrar que Jesus disse que nós avançássemos. Não vamos desistir, Jesus, porque temos a certeza do que tu continuas conosco, nos exortando à confiança, à perseverança e à fé no futuro. E muito mais felizes ficamos quando relembramos a tua promessa de que estarias conosco até a consumação dos séculos. Isso nos conforta, isso nos dá força, isso faz com que nós tenhamos sempre certeza da tua presença em nossos corações, em nossas mentes, deixando reforço nas tuas colocações, que os humildes, os pacíficos e os que promovem a paz serão chamados filhos de Deus, e os mansos e pacíficos herdarão a terra. Então, nós estamos vivendo um momento de transição, de preparo para um novo céu e uma nova terra, como nos diz o Apocalipse, capítulo 21, que Deus enxugará toda lágrima e haverá um novo céu e uma nova terra.
e essa tua promessa, que ela possa ressoar em nossas mentes e nossos corações, servindo de conforto, de consolo e de esperança, que realmente sairemos vitoriosos por mais essa prova que estamos passando. Sê conosco, Jesus, abençoa o Brasil, a Suíça, todos os países que neste momento passam por esse teste, que precisam entender que tu estás sob comando, que é mais um alerta da tua parte, para que nós não esqueçamos que o tempo é teu e não nosso. Sê conosco, Jesus, fica conosco no Brasil, nossos irmãos da Suíça e do mundo todo, derramando a tua paz e a tua proteção. Que assim seja.